Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos agora com o professor Luiz Fernando Cordeiro e vamos conversar um pouquinho sobre uma recente autuação do Ministério do Trabalho em que encontrou 11 empregados em situação análoga à de escravo, isso em São Paulo. Tudo bem, professor Luiz? Tudo jóia, um prazer estar novamente com vocês. Muito bem, professor. O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: o que é o trabalho escravo e como é que está essa situação hoje no Brasil? Olha, o trabalho escravo, ele, como a própria lei diz, ele acaba sendo análogo ao escravo propriamente dito. Ou seja, a pessoa que presta serviços, ela acaba não tendo nenhum direito como pessoa. Ela acaba sendo praticamente res, ou seja, coisa. No momento que ela é contratada, o empregador, na verdade, nem sempre é o empregador, na maioria das vezes não é este, é um gato, é um terceiro, que alicia esses trabalhadores com as promessas de pagamento de todos os direitos trabalhistas. Mas chegando lá, lhes são cerceados direitos constitucionais fundamentais, dignos da pessoa humana. Não só os direitos às verbas trabalhistas, mas também, principalmente, o seu direito de ir e vir. Então, essa pessoa ela fica no local, mediante o pagamento, o trabalho, né, para pagamento de uma dívida, da locomoção desses trabalhadores, geralmente de regiões pobres, longínquas aí do Brasil, e eles ficam trabalhando e essa dívida ela só vai aumentando. É a dívida do transporte, é a dívida da moradia, é a dívida da comida. Então, por isso que a lei coloca trabalho análogo, ou seja, semelhante, parecido com a do escravo. Porque, se nós lembrarmos, até dia 13 de maio de 1888, quando acabou definitivamente a escravidão, o escravo só tinha direito à comida, um local para dormir e ao trabalho. Perfeito, professor. E o trabalho escravo é um trabalho proibido ou ilegal? É uma pergunta muito boa, porque vai definir aí os direitos e vai definir o que a lei, o que o direito dá nesse tipo de trabalho. Quando nós falamos de trabalho proibido, eu costumo dizer que é o seguinte: o trabalho proibido é o trabalho legal, permitido em lei, mas, todavia, proibido para certas pessoas. Por exemplo, um trabalho de um garçom, um trabalho muito digno, um trabalho legal, mas eu posso contratar uma criança de 12 anos para trabalhar como garçom? Posso. É um trabalho proibido. Um outro exemplo. Então eu contrato uma pessoa de 18 anos para trabalhar, de 17 anos, perdão, 17 anos para trabalhar como garçom. Até aí tudo bem, mas eu posso fazer que o trabalho dele seja das 22 às 5 horas da manhã? Não posso, porque abaixo dos 18 anos nós não podemos ter trabalho noturno. Então, quando falamos em trabalho proibido, é o trabalho legal, que não pode ser realizado para certas pessoas ou em certas circunstâncias. Mas se feito, aqui que vem a parte mais importante, se realizado, dará direito a todos os direitos a esse trabalhador. Então, se ele trabalhou à noite, ele vai ter direito adicional noturno, mesmo que não poderia, no trabalho proibido. Será 12 anos a criança, mas trabalhou, vai ter todos os direitos, inclusive registro na sua carteira de trabalho, que deverá ser expedida mediante alvará, né, ordem judicial, para aquela criança naquele caso específico. Agora, o trabalho ilegal é o trabalho que não está permitido em lei a sua realização. Diferentemente do trabalho proibido, que era permitido, por exemplo, do garçom, o trabalho ilegal é aquele que a lei não reconhece. Por exemplo, eu poderia dar um nome até bonito: transportador de entorpecentes, ou seja, traficante. Nesse caso, eu não posso dar como um trabalho proibido, é um trabalho ilegal. A lei não permite o transporte, a venda de produtos entorpecentes. Então, neste caso, mesmo que ele trabalhou mediante todos os elementos das condições empregatícias, do artigo 3º da CLT, pessoalidade, subordinação, remuneração, a lei não permite. Então, mesmo que essa pessoa venha a pleitear direitos trabalhistas, a lei não dará nenhum direito a ele, porque é um trabalho ilegal. Então, fica fácil agora nós definirmos se o trabalho escravo é ilícito ou proibido, né? Ou seja, ilegal ou proibido.
Trabalho escravo, análogo à condição de escravo, é um trabalho proibido. Então, uma vez realizado, terá direito a todos os direitos trabalhistas essa pessoa que trabalhou nessas circunstâncias. A ilegalidade está para o empregador. Professor, disse há pouco sobre os direitos do empregado. E o empregador, como é que fica nessa situação? Como é que fica a questão da responsabilidade, das penas? Então, como eu falei, para o empregado é um trabalho proibido, né? Análogo à condição de escravo é um trabalho proibido. Já para o empregador, ele está cometendo uma ilicitude prevista no Código Penal, que vai do artigo 198 ao 201 ou 202, me salva a memória. Então, nesse caso, o empregador, além de ter a responsabilidade trabalhista de pagar todos os direitos dos empregados, todos mesmo, registro, indenizações, etc., até indenizações morais, caso tenha, que é muito frequente nesses casos, ser ferido a dignidade da pessoa humana, né? É muito claro isso, ele será responsabilizado criminalmente. Ou seja, o Ministério Público do Trabalho vai mandar um ofício ao Ministério Público para que esse promova uma ação penal por ser feito um delito penal, um delito criminal, que é a condição análoga de escravo. Perfeito, professor Luiz Fernando. Nós, Atualidades do Direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal.